Sejam bem-vindos ao Pode Pensar, o podcast da DECO Proteste de Ideias para Consumir. E abrimos hoje o microfone a um espaço de reflexão de largo espectro sobre os temas que dão norte à missão da DECO Proteste, ou seja, a defesa do consumidor. E que mais não é, e já é tanto, a defesa da cidadania, do ambiente, da sustentabilidade, da saúde, de um mercado livre, justo e respeitador dos direitos do consumidor. E de 15 em 15 dias, a via ficará aqui aberta para pensarmos em conjunto com os nossos convidados e concedermos o prazer da escuta aos nossos ouvintes. Neste primeiro episódio ligamos o Pensómetro para falar de poupança. É um dos temas a que a DECO Proteste se entrega desde o seu dia zero. O calendário também dá o mote, é que a 31 de outubro celebra-se o Dia Mundial da Poupança. E são nossos convidados António Bagão Félix, economista e ex-ministro da Segurança Social e do Trabalho e das Finanças, e Joaquim Rodrigues Silva, jurista e diretor do Departamento Jurídico e Financeiro da DECO Proteste. Já agora, bem-vindos, antes de mais, é um prazer ter-vos aqui. Eu começo já por si, António Bagão Félix, um dos mais conhecidos militantes da poupança em Portugal. Em 2018 disse em entrevista à Proteste Invest, a revista de análise financeira da DECO Proteste, que a poupança é desde há muito a grande enjeitada da economia. Quero ficar com esta frase no ar, já lá vamos, mas antes queria pedir-vos um exercício de memória aos dois. Começava pelo António. Qual é a primeira memória que tem da ideia de poupança? A minha ideia de poupança, recuando muitos anos, está indelevelmente associada à circunstância de eu ter nascido e vivido a minha infância imediatamente no pós-guerra, não é? Uhum. Onde os bens para consumir eram escassíssimos, onde a preocupação dos pais para com os filhos ou dos avós para com os netos era absolutamente decisiva do ponto de vista de poupar para amanhã colher. Uhum. Isso há uma imagem que eu transporto durante toda a minha existência, que era sair. Eu vivia em Ilhavo, onde nasci. Então devia ter dito Ilhavo. Como? Ilhavo. Ilhavo, exatamente. Os bombeiros voluntários. Exatamente. E eu e o meu irmão mais velho, que na altura o mais novo enfim, ainda não era nascido, como é óbvio, íamos deliciosamente à montra de uma loja que tinha 4 ou 5 escassos brinquedos de que nós usufruíamos com a vista, não é? E isso levou-me mas é que me levou mesmo na minha vida, na minha maneira de estar, de ser, a procurar sempre encontrar um compromisso entre o consumir e o poupar. Ok, e ficou como uma espécie de leitmotiv pelo resto da sua vida, uma coisa importante. Exatamente, e é isso que eu também procuro, por exemplo, em relação às minhas netas, dizer-lhes, como em tudo na vida, uma escolha implica isso mesmo, uma escolha, mas também uma renúncia. E encontra ouvidos atentos nas suas netas? Ou a geração muda também a maneira como se encara isso? Tenho a sorte de encontrar até agora. Ainda bem. Tenho tido a sorte de encontrar. Digo eu. Pois, Ainda vamos bem. ver o futuro. E Joaquim, primeira memória da poupança. Eu confesso que agora quase que me envergonho por aquilo que vou dizer depois da descrição que o António Bagão Félix fez. Na verdade, a minha é muito mais prosaica. A minha primeira memória de poupança prende-se com as férias. Na minha adolescência, as primeiras férias que fiz sozinho, e decidi poupar durante um ano para poder fazê-las à minha maneira, sem ter os meus pais, digamos, a controlar integralmente aquilo que eu fazia nas férias. E, portanto, enfim... Para comprar liberdade, é outra geração também. Felizmente já não tivemos de enfrentar as agruras que, de facto, aconteceram no pós-guerra. Estamos a falar de que década, mais ou menos? Estamos a falar da década de 80. Ok. E, portanto, sim, foi talvez o meu primeiro exercício de liberdade e os meus pais disseram muito bem, se queres liberdade, arranja dinheiro para isso. E, portanto, foi isso que
que me moveu a fazer. O que me parece um grande poupança. conselho. Sem dúvida. Já agora posso, Sim. em seguimento do que acabou de dizer, lembrei-me de outro momento bastante significativo, aí já no primeiro modo como eu tive que encarar a ideia da arbitragem de consumo e poupança. Eu vim para Lisboa com 17 anos, para Económicas, em 1965. E o meu pai dava uma mesada correspondente agora a 7 euros, não conto em 400. Por mês, semana? Por mês, sim, por mês. Tinha que dar para tudo. Deixa-me só pegar aí, porque isto dá uma noção do valor das coisas. Diz 7 euros. 7, o conto em 400, recordo-me perfeito. Hoje é banal, 7 euros. Hoje é banal. Ok, não é Claro muito caro. que Mas naquele tempo era muito dinheiro, 1.400 Era, escudos. mas tinha que pagar um quarto. Ok. Atenção, o quarto tinha que na altura eram 500 escudos, 600, 400 escudos, para 2 euros, 2 euros e meio. Ainda lhe sobravam 1.000? Exatamente. Tinha que pagar as refeições todas, tinha que comprar os livros, as sebentes, tinha que me, entre aspas, governar sozinho com aquele valor, não é? Sim. Cheguei em 1970, acabei o curso e cheguei ao pé do meu pai e disse: ó pai, quero que fique bem presente, talvez não neste momento não esteja a pensar nisso, mas durante estes 5 anos eu nunca lhe pedi mais um tostão, nem menos um tostão. Porque para mim era uma questão de honra, aquele valor, dar, uns meses poupava e noutros, porque tinha que comprar um livro estrangeiro ou qualquer coisa, tinha que ir às poupanças desses 7 euros mensais. Já agora qual foi a resposta dele? Ele ficou orgulhoso, sim? Ficou e até achei piada na altura, disse: bem, já percebi porque é que escolheste esse curso. Exatamente. Então, olha, vamos então àquela frase que eu deixei no ar quando lancei este podcast, o primeiro episódio deste podcast Pode Pensar, Ideias para Consumir. Disse numa entrevista à Proteste Invest: a poupança é desde há muito a grande enjeitada da economia. Imagino que continua a ser válida esta frase. Infelizmente, que acha que é mais, assim? No meu ponto de vista. Não é? Porquê é que é assim? Repare bem, a poupança como variável, desde logo macroeconómica e macropolítica, não é? Disso que estamos a falar, ou pelo menos nesse contexto que eu referi, é uma variável pouco atrativa, porque hoje a política e também a economia faz-se muito do fugaz, do efêmero, do rápido, do instantâneo, do ter, do trocar, e isso não é compatível com uma variável que exige respiração, exige tempo, exige coordenação de várias variáveis dentro das nossas cabeças, exige uma ética para prevenir riscos futuros na nossa vida, exige uma ética para transpor para as gerações seguintes aquilo que nós podemos poupar na geração atual, e isso não é politicamente vendável. É muito mais fácil vender mais consumo. Ainda agora estamos a ver, não é? Passamos uma situação difícil, como passou todo o mundo, com brutais restrições, quer do lado da procura, quer do lado da oferta, quanto ao consumo. O que aliás, foi quase uma tempestade perfeita nesse contexto. Uma tempestade perfeita e que não vem nos manuais, porque uma crise da procura e da oferta simultaneamente não estava escrita praticamente em nenhum manual. Mas o que é certo é que qual é o primeiro estímulo que se dá? Bem, já podemos consumir mais, já podemos fazer mais, já podemos trocar mais coisas, acelera as decisões que adiaram antes por não terem consumido. Isso é mais atrativo, é mais sedutor do ponto de vista político, não é? E repare bem, a palavra poupança não aparece em nenhum tratado da União Europeia. Sim. O Pacto de Estabilidade e Crescimento e essas coisas, enfim, mais ou menos românticas da União Europeia, conhecido como PEC. Exatamente, o PEC. Falam de déficit, falam de endividamento, falam do PIB, falam de produtividade. Poupança não está lá. Este Orçamento do Estado, cujo relatório tem 453 páginas, eu estive a ver, só a palavra poupança, no sentido que estamos a dar à palavra, no sentido global da expressão, só aparece uma vez fugazmente.
Bem, e isso é... Há vantagens, antes de passar ao Joaquim, porque obviamente a palavra poupança é provavelmente uma das palavras bandeira da DECO Proteste, mas antes de passar ao Joaquim, há vantagens, ou seja, do ponto de vista individual, eu consigo perceber imediatamente, é intuitivo, vantagens para o meu futuro de poupar. Consigo perceber que vivemos num tempo, aliás até muito veiculado por estes life coaches e escritores motivacionais, o estar focado no agora, eu quero viver o momento, eu estou presente no momento, não quero estar preso ao passado nem pensar demais no futuro, o aqui e o agora. Isto parece um pensamento que não é nada, ou que não rima nada com a ideia de futuro, porque poupar tem tudo a ver com o futuro. Mas a minha pergunta vai mais longe. Há vantagens do ponto de vista económico para um governo de um país que a sua população tenha uma taxa de poupança alta ou maior do que a que temos agora? Tem. Desde logo, podia estar aqui um dia a falar sobre todas essas vantagens. Mas dou-lhe, como estava há pouco a dizer que na televisão dou-lhe 30 segundos, dou-lhe uns segundos. Sim. Aí também há poupança. Pois é, exato, estamos a poupar tempo. Mas apresento-lhe apenas duas razões. Uma é política. De facto, hoje vive-se muito a política do dia seguinte. No limite das eleições seguintes. E, por vezes, é brutalmente violado o contrato intergeracional. Veja-se a questão ambiental, ou veja-se, e é a segunda reação que eu apontaria apenas, entre muitas, veja-se as dificuldades que os sistemas sociais, em particular das pensões públicas e de outros cuidados sociais, tem em poder ser sustentável proximamente, ou daqui a umas décadas, pelo menos. Não estou a passar nenhuma certidão de óbito aos sistemas sociais, estou apenas a mostrar que eles têm dificuldades por razões demográficas e por razões económicas. E isso vai ser uma área em que eu vou querer abordar daqui a pouco um bocadinho. Então passava ao Joaquim, ou seja, é subestimado no discurso político, mas se há palavra valorizada pela DECO Proteste é a poupança, desde sempre. Sem dúvida, sem dúvida. Está presente em tudo aquilo que temos feito, tudo o que temos escrito e pegando um pouco naquilo que acabou de ser referido, há de facto um problema na sociedade portuguesa que se prende com uma falta de literacia financeira e que toca em vários pontos relacionados com a poupança. Desde logo na parte do endividamento. E o António Bagão Félix referiu que a promoção do consumo é bastante presente em tudo aquilo que é a nossa vida em sociedade e, de facto, os consumidores, por falta de algum conhecimento, ou de bastante conhecimento até em alguns casos, acabam por fazer escolhas erradas logo no momento em que determinam como consumir. E o crédito, que em tese pode ser uma boa forma de antecipar consumo, acaba por ser contraído de forma que é lesiva a prazo daquilo que são as capacidades de poupança. Dou um pequeno exemplo: o crédito ao consumo, assim que a pandemia começou a diminuir um pouco, aumentou de forma bastante significativa. E se nós olharmos para o panorama das taxas de juros que são praticadas no crédito ao consumo, nós temos uma amplitude tremenda. E a verdade é que muitos consumidores, infelizmente, acabam por contrair créditos antecipando esse consumo, que são, não direi usurários, porque, enfim, hoje em dia existem limites legais para a taxa de juro, mas estão em patamares que dificilmente conseguirão suportar e que, acima de tudo, os impede de reunir a parte do seu rendimento que poderia ser canalizado para a poupança. Não ouçam nas minhas palavras qualquer tipo de ataque ao crédito. O crédito, como eu referi, pode ser positivo, tem é que ser bem utilizado. Ora, esta falta de literacia financeira que começa no endividamento acaba por ter também um efeito tremendo no momento em que os consumidores que conseguem ter algum rendimento disponível escolhem as suas poupanças. Só para dar aqui um pequeno exemplo, e que é conhecido de todos, como é natural, as taxas de juros que remuneram os depósitos a prazo em Portugal são miseráveis, são pouco mais de zero.
A média anda em 0,06%, qualquer coisa deste género. E eu digo isso, 0,06, não é 0,6, é 0,06. E, no entanto, nós, como é do conhecimento de todos, fazemos inquéritos regulares junto à população para perceber, para tomar o pulso daquilo que os consumidores andam a fazer. E o inquérito que fizemos em 2019, portanto há 2 anos, revela que 78% dos consumidores que poupam colocam o seu dinheiro em depósitos a prazo. Temos, portanto, aqui uma combinação de fatores que é, ou seja, perdem dinheiro dramática. Todos os anos. Perdem dinheiro todos os anos. Quando contraem crédito, perdem dinheiro quando colocam aquilo que resta em poupanças. E se tivermos só 2 fatores adicionais em conta, a taxa de inflação, que come, entre aspas, inevitavelmente os rendimentos que as pessoas colocam em aplicações que não são, pelo menos, ligeiramente superiores a essa taxa. E um outro aspecto muito importante, que são as comissões que os bancos hoje em dia praticam para a manutenção das contas em geral. Há honrosas, mas muito raras exceções. Convenhamos que estamos numa situação em que muitos consumidores melhor fariam, atenção, ter o dinheiro debaixo da colchão. Exatamente. Sai mais barato. Sim. Sai mais barato. Isso, já agora, António, porquê é que a banca virou ao longo dos anos as costas, podemos dizer assim, ao aforrador, à pessoa que quer poupar? Eu ainda me lembro já não sou tão novo como isso, portanto, familiares meus terem dinheiro no banco, contas essencialmente a prazo, com um jurozinho simpático, acima um pouco da inflação, o dinheiro estava seguro. O português gosta muito disso, acho eu, sem querer fazer muitas generalizações, gostamos todos, ninguém gosta muito de risco. Mas pronto, o dinheiro está seguro, não se pensa muito nele, temos muita vida ocupada com muitas outras coisas e sabemos que ele está... De repente isto muda e se queremos alguma rendibilidade temos que ir para um terreno às vezes perigoso, em que se pode perder capital, a segurança é menor. Tem a ver com a literacia? Tem a ver com isso, mas a banca também mudou, ou não? Mudou, sobretudo a partir do momento em que o crédito ao consumo foi completamente liberalizado e num contexto bastante competitivo, bastante concorrencial. Não é? E a banca percebeu que pode ganhar mais dinheiro aí? É claro, sem dúvida, até porque as taxas, de facto, por vezes estão em patamares quase usurários. Exatamente, ou pelo menos do ponto de vista da relação entre cliente e banco, pouco legítimas às vezes, não é? Mas eu acho que os aforradores em Portugal de facto neste momento têm bastantes dificuldades. Uma foi muito bem apontada, que é independente do nível nominal das taxas, que são baixíssimas, enfim, isso é por outras razões, que tem a ver com a política do Banco Central Europeu, não só. Mas, independente disso, as taxas, em termos reais, são já muito negativas, por causa da taxa de inflação. Não é? Sim. A inflação é uma prenda que se dá aos consumidores devedores e um castigo que se dá com que se punem os aforradores e poupadores. Não é? Essa é que é a verdade. E por isso também, de algum modo... E nós estamos a gravar numa altura em que o papão, chamemos-lhe assim, da inflação crescente, está aí no horizonte. Está a subir, tem-nos dito que é uma questão transitória, mas não me parece que seja, não é? Não me parece que seja. Pelo menos, evidentemente, que tanto dinheiro lançado na economia por via da compra de ativos do Banco Central Europeu, tanto, a certa altura, tem consequências, que é o equilíbrio da economia só se dá com o aumento do preço global generalizado de preços. Não é? Mas a questão a questão que hoje as pessoas pensam, e acho que até com legitimidade racional, não é? É que não gastes amanhã o que podes gastar hoje. É o contrário da lógica normal, não é? E, portanto, quanto mais depressa gastarem, mais depressa podem trocar o que gastaram. Porque isso é outro aspecto. Quer dizer, eu considero que o verbo trocar é o verbo superlativo do verbo ter, não é?
que é o ter neste sentido. Hoje, aliás, nós usamos, permita-me esta concepção pseudofilosófica, não é? Nós usamos o verbo ter em demasia e o verbo ser em franca escassez, não é? Sim. Aliás, confundem-se. Exatamente. Aliás, no futebol, quando... Eu sou o que tenho, quase. Eu sou o que tenho. Ou, por exemplo, eu digo, eu tenho um problema. Até os problemas nós temos, em vez de dizer eu estou preocupado. Porque é que eu tenho um problema? Eu tenho uma boa vida. Não, eu sou feliz. E até na bola, por exemplo, eu acho piada às vezes ouvir relatos, a equipa tem mais posse de bola. É preciso dizer, ou tem a bola ou possui a bola. Agora tem mais posse de bola. Ou seja, o verbo ter está-nos e se nós não temos, então quando na família, se o filho ou a filha ou o neto não tem, está em desvantagem. Isto é um ponto de vista sociológico interessantíssimo. Não é? Está em desvantagem com todos os outros. Repare bem, ainda só para referir o que acabou muito bem de ser dito, neste momento a taxa, eu sei que não são comparáveis e portanto não quero fazer com isto ter um raciocínio que possa ser acusado de demagógico, portanto cautelo isso, não é? Mas, se eu consumir, eu pago um imposto de 23%, que é o imposto sobre consumo. Sim. Se eu poupar relativamente aos rendimentos, eu pago uma taxa liberatória de 28%. O que não deixa de ser... Eu ia para aí a seguir, realmente. O que não deixa de ser... a política fiscal que o governo tem, os governos têm em relação, o Estado tem agora, em relação às poupanças, sejam elas de vários teores. Seja, exatamente. Agora fala-se muito em poder englobar os... É verdade. As mais-valias... Nestes são os rendimentos mais-valias. Mas as próprias poupanças, do ponto de vista de património imobiliário, rendas, ou do ponto de vista de juros de posse a prazo, obrigações, dividendos, ações, etc. Eu recordo isso para já parece que está ainda a ser negociado, mas seria só para o último escalão do IRS, ou estou enganado? Mas isso, desculpe, eu não quero fazer política. Não. Mas isso é uma completa aberração, aliás, inconstitucional. Então, se eu estiver no último escalão, as minhas mais-valias têm que ser englobadas. Não podem ser englobadas, né? Tem que ter a taxa... Tem que ser englobadas. Isso, tem que ser englobadas, não podem ter a taxa liberatória. Exato. Então... Se eu estiver no escalão imediatamente inferior a esse, já não é assim. Já posso ter a taxa liberatória. Quer dizer, não faz... Quer dizer, como é que eu ia dizer? A distribuição lógica dos sistemas fiscais, que aliás é como, por exemplo, no IVA, em que já o IVA, que é um imposto indireto, não pode ser sujeito à condição de rendimentos das pessoas, não é? Que é o que já se passa relativamente a alguns aspectos relacionados com os contadores, das eletricidades, etc. Sim. Isso não faz sentido, por isso é que há os impostos diretos. Mas deixa-me dizer, a questão da... eu, por exemplo, recordo, quando saí do governo, a taxa liberatória era de 20%. Agora é 28, não é? Depois passou para 21,5% em 2010, salvo erro. Depois passou para 25%. Depois para 26,5%. Já vai em 28%. Ora, é um aumento de 8 pontos percentuais, o que significa 28 e dividir por 20 é um aumento de 40% da tributação sobre a poupança. A poupança em geral, evidentemente, também sobre a poupança dos pequenos aforradores, dos médios aforradores. Num contexto em que, além de mais, há inflação, o que é que acontece? Acontece que, por exemplo, nos depósitos a prazo, estes 28% incidem não só sobre o mísero juro, mas vão comer o próprio capital. Quer dizer, no fundo, o imposto sobre rendimentos acaba por ter uma componente de imposto sobre o próprio património. O que é inadmissível. Isso dá-me a deixa para perguntar ao Joaquim, pegando em dados da DEC Proteste até, como é que se explica que em julho, isto, por acaso os dados são do Banco de Portugal, peço desculpa, 89 mil milhões de euros estivessem aplicados em depósitos à ordem e que rendem em média uns desgostosos, como dizia há pouco, 0,06. Isto é um caso de amor não correspondido. As pessoas percebem isto, mas... há uma miríade de oferta, eu sei, de produtos. Porquê é que isto acontece? As pessoas sabem que eles não rendem nada. É a segurança que gera o pensamento, a decisão das pessoas? Eu receio ter de voltar à questão da literacia financeira. Sim.
E por muito que algumas entidades, entre as quais nós procurem cada vez mais alertar as pessoas para que a poupança seja pensada de outra maneira, a realidade é que nós não conseguimos fazê-lo, pelo menos sozinhos. E parece-nos que faria todo o sentido que isto fosse algo desenvolvido das mais, não diria das mais tenras idades, mas enfim, convenhamos, na numa escola. disciplina de educação cívica que poderia muito bem ser transversal a todos os níveis de ensino, ou pelo menos quando se entra no ensino secundário, vá lá, no limite, poder-se-ia começar a explicar efetivamente o que é curto prazo, o que é médio prazo, o que é longo prazo, o que se faz numa perspectiva de poupança nestes 3 horizontes temporais. E se calhar se um miúdo com 15, 16 anos soubesse que as suas poupanças, o dinheiro que lhe dão no Natal e que ele poderia equacionar para comprar um carro, parte dele, não estou a dizer, ele vai usar de certeza parte desse dinheiro para outras coisas do curto prazo. E aí, se calhar... Faz parte da idade. E faz muito bem, e faz muito bem, não é? Mas, se calhar, aí meta no depósito a prazo, mesmo perdendo dinheiro, ou, enfim, até numa conta à ordem, se calhar, com as taxas de juros que temos, seria suficiente. Mas se ele estiver a pensar no carro que quer comprar 10 anos depois, e se ele souber que existem soluções de poupança que têm risco, é verdade, mas que tendencialmente rendem sempre muito mais do que aquelas que são de capital e rendimento garantido, talvez esse miúdo pedisse aos pais: olha, vocês não se importam de me colocar parte deste dinheiro num fundo misto que eu ouvi dizer lá na escola que permite ter rentabilidades que, se calhar, quando eu quiser comprar o carro, me permitem ajudar nesse sentido. Ou a casa, não é? Se ele tiver já aquela noção, enfim, vai decorrendo a vida, não é? Chega aos 20 anos e começa a ver, tem que pensar na casa. Por que não começar a segmentar aquilo que são as suas pequenas economias, de forma a que as coisas sejam bem repartidas em função do curto, médio e longo prazo? Isto, só para concluir, tinha 2 vantagens, diria eu. Estaríamos a criar uma geração que estaria mais bem instruída do que aquela que é a nossa, isso era inevitável, mas eles próprios em casa ajudariam nesse processo de os pais serem também alertados para isso. Pensar em poupança é também muitas vezes pensar, não é só, mas é pensar no nosso futuro, na velhice, na reforma, nas pensões de reforma. Pegando nisso que o Joaquim estava a dizer, como é que se explica a importância de um PPR, um plano de poupança-reforma, a alguém de 30 anos? Isso é uma situação bastante curiosa. Aqui há uns anos nós nunca nos atreveríamos a propô-lo. O problema é que Europa e Portugal... Isso interessa-me. Porquê? Porque a situação que vivíamos em termos de envelhecimento da população não era tão evidente quanto é hoje. Nós demos um salto na sobrevivência pós-reforma, não é? Os demógrafos dizem que não fazem previsões, apontam apenas a realidade futura. É assim que eles se apresentam. E a realidade futura é lamentável para a Europa e, em especial, para Portugal. Saiu agora, há muito pouco tempo, um relatório da Comissão Europeia, o Aging Report, que prevê, isto em termos europeus, mas atenção que Portugal provavelmente está pior, embora, enfim, haja mecanismos, como todos sabemos, para poder atenuar certos efeitos, mas saiu esse relatório que prevê que em 2050, portanto, daqui a 30 anos, amanhã, que é quando esses rapazes que têm hoje 30 anos estarão perto da sua reforma, o valor do salário, o valor da pensão, perdão, que poderão oferir é na ordem dos 44% do último salário. Menos de metade do último salário. Se ganhar o último salário for 1.500 euros, na reforma vão ter 750. Não, menos ainda. Menos ainda, sim. E, portanto, claro, se não é começarem 50. a poupar agora, com 30 anos, e aqui há um aspecto muito importante, que é o fator de capitalização, não é? Se começarem a poupar agora aos 30, se calhar quando chegarem aos 60, a capitalização que vão tendo dos juros vai ajudar a que tenham um montante mais pezinho interessante. De meia, como se dizia. E que vai ser indispensável.
porque com o envelhecimento das sociedades europeias, e não se vê, pelo menos, nenhuma solução miraculosa no curto prazo, não vai haver outros mecanismos de pagamento de pensões que não seja o recurso a impostos, Sim. a agravamento de impostos, e, como sabemos, isso, regra geral, não é muito popular. Isso, perguntava o António, como é que vê, nós hoje temos quase que um único pilar, não é o único, mas é quase o único pilar no que toca a reformas e pensões, que é o Estado, é a Segurança Social. Qual é para si o modelo ideal? Eu acho que sei qual é, mas gostava de o ouvir da sua boca. O modelo ideal baseia-se, desde logo, num regime de pensões públicas, para mim. Essa seria a base? Seria a base. Faz parte da ideia do Estado Social, como hoje a entendemos no século XXI, Sim. e direi mesmo que resulta de um progresso que ouso chamar civilizacional mesmo. Agora, não podemos cair em imobilismos intelectuais, manicaísmos, preconceitos ideológicos que acabam por destruir a discussão lúcida para o futuro. O futuro, nos regimes das pensões públicas, estão confrontados com um produto que cresce hoje e crescerá no futuro a médias anuais muito baixas comparadas com as últimas décadas do século passado, e a questão demográfica, que tem duas variáveis, não é? Uma é que se nasce cada vez menos, e essa realidade, mesmo que se queira alterar, tem uma rigidez brutal, porque quando só tem efeitos, quando as políticas públicas podem eventualmente ter algum efeito passados 30 ou 40 ou 50 anos, por uma razão muito simples, é que se hoje já nascem menos crianças, significa que amanhã, significa que amanhã temos menos mães a ter menos crianças. Mesmo que as próximas mães tenham mais crianças, as mães próximas são menos do que as de hoje. Portanto, há aqui um efeito em cadeia, não é? Por outro lado, vivemos mais tempo, isso é um ativo também civilizacional. Vivemos, hoje, comparado com há 40 anos, um reformado tem, em média, mais 5 anos de vida, ou seja, cerca de 70 meses de pensão. Sim. E, portanto, a questão está... O bolo é relativamente semelhante, a sua distribuição é mais exigente por mais gente. Daí a necessidade de, através da literacia, da prudência, da ideia de não pensarmos apenas no endividamento. O que é o endividamento? É um cheque sobre as gerações futuras. Uhum. A poupança é um cheque dado às gerações futuras. É o contrário. E nesse sentido, estimular sistemas complementares. Privados. Como? Privados. Privados ou públicos. Neste momento há também os certificados de reforma, não é? Como se chama? Sim, os PPRE, não é? Exatamente. Ou sociais. Já agora, consegue perceber porque é que eles que até têm uma rendibilidade dentro deste panorama não é muito má? Porque é que não foram um sucesso? Eles foram lançados, salvo erro, há 13 anos. Sim. Não foram um sucesso por uma razão. É que eles não são complementares, eles são suplementares. Parece a mesma coisa, mas não é. Ou seja, esses projetos de poupança adicional existem mantendo-se a totalização do salário para efeitos de descontos para a segurança social. Sim. E, portanto, quando o trabalhador decide investir mais 2, 4, 6%, porque aquilo é por percentagens do salário... É mais um gasto. É de facto um esforço grande, e as pessoas não estão para aí viradas ainda. Não é? E depois não tem vantagens fiscais. Depois não tem vantagem. Isso, aliás, é um ponto interessante, porque uma das coisas que se deveria reforçar na poupança e não, permita-me dizer na brincadeira, desreforçar, isto é, de não diminuir ou anular, é que a tributação sobre a poupança deveria ser, sobretudo, se não mesmo exclusivamente, sensível ao tempo de duração
do ativo poupar. Quanto mais tempo, mais... Exatamente. Temos agora uma coisa que já foi muito melhor ao fim de 8 anos, mas desapareceu que era ao fim de 5 anos, salvo erro. Foi também pensando assim que, no tempo em que foi Ministro, retirou os benefícios aos PPR e até acabou com os PPR. Foi, e as pessoas não compreenderam, sabe? Não. Porque eu vou então... Aliás, eu ainda me lembro disso, por isso é que eu trago à colação. 30 segundos para explicar e apanhei muita pancada. Nem foi das pessoas, foi dos bancos. O que não deixa de ser curioso. Não é? E sintomático. O que é que eu defendo? Posso estar errado. E como é óbvio, isto não é uma verdade absoluta. Mas entendo que haver vantagens ou benefícios ou estímulos fiscais nesse tipo de produtos de poupança não devem ser à entrada, mas à saída. Isto é, eu num PPR, aquela coisa que, aliás, levou a que muita gente fizesse PPRs porque tinham a possibilidade de deduzir primeiro à coleta e depois ao rendimento coletável o valor da poupança nos PPRs. Embora tivesse também o inconveniente de privilegiar uns tipos de poupança sobre outros, não é? Mas enfim, ok. Não, elas devem ser estimuladas não pelo roçado que se dá à partida, mas pelas vantagens fiscais que têm quando eu for receber a capitalização da minha poupança. Quando for velho, quando tiver necessitado por um desemprego de longa duração, por uma doença grave, etc. E nessa altura é que, acho, aí é que se deve estimular uma isenção, exoneração ou diminuição fiscal da capitalização de um produto poupado, quanto maior for o número de anos em que essa situação subsista. Se hoje fosse Ministro, continuaria a fazer isso. Cada vez penso mais assim. Muito bem. Joaquim, olhando para a miríade, eu já ouvi falar em centenas de produtos de poupança, a pensar nas reformas, outros não a pensar nas reformas, mas apenas produtos de poupança bancários. Porque é que uns, em termos fiscais, são filhos e outros são enteados? É perceptível, é claro, porque é que é assim? Bom, a nossa posição acompanha aquilo que o António Bagão Félix referiu. A questão do horizonte temporal é determinante. E, de facto, nós temos filhos e enteados. Os PPRs têm um regime fiscal, mesmo à saída, diferente, mais favorável do que um depósito a prazo. Os seguros de capitalização também têm um tratamento mais favorável do que outros produtos, coisa que realmente se calhar não se compreende, porque voltando-se, se quisermos, àquele exemplo do jovem que começa a poupar aos 30 anos a pensar na sua reforma. E vamos admitir que escolhe um produto muito bom e que mantém a continuidade. Isso existe? Alguns são bem melhores então do que outros. Então vou querer saber já daqui a pouco. Alguns são bem melhores do que outros, isso é certo. É porque há uma convicção, às vezes, um engano perene nestas relações com os bancos, mas isso fica para daqui a pouco. Por exemplo, pegando nos PPRs, só para dar um pequeno exemplo, os PPRs, sob a forma de fundo, se olharmos para a rentabilidade dos últimos 5 anos, há uns que estão na ordem dos 5%, 6% de rentabilidade anual, o que é assinalável para um produto que... E estou a falar de produtos que não investem muito em ações, portanto, nem sequer têm aquela alavancagem que o mercado acionista teve nos últimos tempos. Tem algumas ações, mas é uma rentabilidade notável quando comparamos com os depósitos a prazo. Mas sem capital garantido? Sem capital garantido, nem rendimento garantido. É o tal risco. Mas quando estamos a falar de alguém com 30 anos que começa a poupar para a sua reforma, que terá lugar, enfim, com o fator de longevidade, se calhar quando tiver 70, na altura em que se reformar, o que é um bom sinal também, porque é o tal sinal civilizacional de evolução que nós temos. É evidente que só tem a ganhar em colocar em produtos com essas características. Agora podemos colocar uma outra questão, que é, muito bem, agora, se eu, que não quero um fundo PPR, porventura, por essas questões relacionadas com uma aversão ao risco, admitamo-lo, é possível, mas coloco o meu dinheiro num outro produto, num depósito a prazo, que renove sistematicamente e durante 30 anos nunca retirei de lá 1 cêntimo. Porquê é que eu serei penalizado com 28% de taxa liberatória sobre os juros que fui acumulando ao longo desse tempo, se na verdade foi apenas a escolha de um produto diferente, mas que fruto daquilo que se provou era um horizonte temporal igualmente distante? E é este tratamento desigual... Posso fazer só um parênteses? Aliás, é curioso que o legislador
quanto à taxa liberatória de 28% sobre as rendas, permite que as rendas, rendimentos com períodos mais largos, tenham taxas degressivas, ou seja, inferiores àquelas que seriam para rendimentos. No fundo é fazer isso, à poupança financeira que se faz no arrendamento. Sim. E isso é claro. Que, na verdade, o próprio há quem investe em imobiliário, e, por exemplo, não necessariamente de forma direta ou em fundos imobiliários, que têm, se calhar, horizontes temporais igualmente distantes, mas sem dúvida é um excelente exemplo. Percebe a racionalidade do legislador quando nos apresenta este quadro? Ou isto é difícil de perceber porque é que é assim? O problema da nossa fragilidade, diria eu, estrutural. E, portanto, há que procurar impostos algures. É isto? É como dizia o Voltaire, não é? Os impostos é como tentar depenar o mais possível o ganso com a menor gritaria possível, não é? E portanto, é isso. Eu adoro as suas citações. Uma vez também numa entrevista à DEC Proteste, à Invest também citou a Anatole France, que dizia... como é que é? Não sei o quê, falta uma palavra, agora tive uma branca. Não, a Anatole France, não é? Não, dizia... A imprevidência dos povos é infinita e a dos governos é legal. Exatamente. Exatamente, é isso. Há tantos anos na DEC Proteste a batalhar pela poupança. É uma batalha em glória, Joaquim? Não diria em glória. Por vezes é frustrante. Quando nós olhamos para os resultados dos inquéritos que fazemos e constatamos que pouco mudou, sim, por vezes é frustrante. Mas lá está, eu pegaria naquilo que disse há pouco. Se houver outro tipo de envolvimento por outras entidades, a começar pelo ensino, se calhar a batalha torna-se mais fácil de travar. Não é? Eu já volto ao Joaquim. Antes, nós já estamos muito próximo do fim, mas eu queria ainda ouvir o António Bagão Félix sobre se podemos falar, em termos de confiança até do consumidor, de um antes e depois do caso BES. Porque o caso BES trouxe à tona, se quiser, a confiança que antigamente, eu lembro, as pessoas tinham muita confiança nos bancos. E de repente começamos a perceber que ir a um balcão é poder ser absolutamente enganado. Acho que não estou a exagerar na palavra. Quando nos vendem um produto como seguro, e afinal de seguro ele não tem nada. É interessante porque nós aí temos que fazer, na minha opinião, uma partição. Uma coisa é o banco enquanto entidade fiduciária para pôr lá o dinheiro que não temos no colchão. E isso, como ainda há pouco foi dito, está a aumentar, apesar dos depósitos não renderem nada. Aliás, deixe-me aqui fazer um parênteses para dizer que temos mais uma justiça interna no sistema da poupança. Injustiça. Que é a seguinte... Porque também pensando no caso BES, no caso Rendeiro e tudo isso, todas essas coisas têm uma influência na ideia de que na ideia da distribuição da pedra pomes em que se transforma a ética do negócio e da poupança, não é? E isso tem brutais influências de desconfiança. Como, às vezes, leis que existem, que parecem muito interessantes, mas houve uma lei que há poucos anos foi aprovada, em que, em alguns empréstimos à habitação, empréstimos hipotecários, se o spread for uma coisa mínima, estão a acontecer situações em que o devedor recebe em vez de pagar, não é? Quer dizer, há situações... Se a taxa estiver abaixo de zero, exatamente, o banco paga ao cliente. Há situações de endividamento em que o devedor recebe juros, salvo seja. E há situações de poupança em que o aforrador paga mais do que aquilo que tinha no início. Porque, por exemplo, tem a tal taxa de 0,06%, em média de um depósito a prazo. Mas depois o desgraçado do aforrador, quanto menor for a conta, em termos de regressividade, mais paga de comissões, de alcavalas, de manutenção da conta, etc. Portanto, tudo isso gera equívocos na cabeça das pessoas, para além da pouca literacia que têm sobre o assunto. E por isso é que iniciativas como a Proteste são fundamentais, são relativamente isoladas. Isso é que é dramático, não é? Sim. Mas penso que é um ponto importante. Agora, dizia-lhe eu, quanto a essa partição,
nos produtos mais constantes, designadamente depósitos, há sem dúvida uma manutenção da confiança no sistema bancário, ainda bem, não é? Quanto a produtos mais sofisticados, em que a pessoa tem medo de comprar gato por lebre e outras coisas semelhantes, é evidentemente que aí ou a pessoa tem uma grande capacidade de assumir o risco por ter condições de conhecimento grandes, ou retrai-se nessas áreas e isso tem tido consequências. E o melhor conselho é distribuir os ovinhos por várias cestas, não é? Sim, isso é sempre um grande conselho. Isso é o velho conceito, que aliás é o conceito que eu dou à minha neta mais nova, que tem agora 6 anos, quando vai buscar os ovos à galinha, ao galinheiro lá no Alentejo, para ela levar sempre 2 ou 3 cestos, justamente para depois pedir às irmãs, para que não caiam todos e lá se foi a poupança. Joaquim, eu há pouco falava de dados do Banco de Portugal, dos tais 89 mil milhões de euros que estão aplicados em depósitos. Eu há pouco disse a ordem, mas é a prazo. E se a esses 89 milhões de euros aplicados em depósitos somarmos os 80 milhões de euros parados em contas a prazo também em julho, ficamos com 170 milhões de euros. Mil milhões. Mil milhões, peço desculpa. Se fosse só 170 milhões, até não era nada mau. 170 mil milhões de euros. Onde é que estão os produtos sedutores para canalizar este dinheiro que está a ser prejudicado, literalmente, para uma situação um bocadinho melhor? Eles existem. O mercado é preciso procura. Faz parte também da nossa missão, não é? Identificá-los e procurar posicioná-los. Vocês são um farol, se muita gente quiser, vocês podem ser um grande farol para estas coisas. Do perfil. Existem e evoluiu-se bastante até. Existem até mais e melhores. E tem assim. Tem como a Protesta, aliás, revela com estudos e com comparações que faz todas as suas edições. O mercado português está maduro desse ponto de vista, existe oferta. O que não existe, se calhar, não repetindo a questão da literacia financeira, é das próprias instituições financeiras. Não há uma grande preocupação em cumprir com algumas regras que são essenciais. Desde logo, aplicar o questionário do perfil do investidor, que é obrigatório. Mas, curiosamente, lá está mais um número. Fizemos o tal inquérito há 2 anos e 18% daqueles que nos responderam disseram que sim, que tinham preenchido. Os outros 82%, nunca tinham ouvido falar de tal coisa. Portanto, não existe essa ação por parte das instituições financeiras em mostrar, olha, responda a isto, veja lá onde é que se posiciona, se tem mais ou menos aceitação de risco, se lhe posso propor produtos que, apesar de terem algum risco, podem trazer-lhe uma melhor rentabilidade. E isso é um aspecto que realmente tem de mudar. Um segundo aspecto que também convinha mudar, daquilo que são os testes práticos que nós realizamos com regularidade, e este é muito difícil, acho eu, de concretizar, porque, enfim, faz parte da natureza estrutural também do setor. Como qualquer atividade, um banco procura promover aquele produto, naquele momento, que mais lhe interessa. Portanto, se eu comercialmente entender está na altura de vendermos este PPR sob a forma de seguro, porque precisamos de realizar aqui mais capital, é evidente que vou passar a mensagem a toda a agência, no sentido de, a todas as agências, toca a vender isto. E a juntar a isso ainda punha outra camada. Depois, cada vendedor também tem os seus próprios objetivos a atingir. Precisamente. Que depois também podem inquinar um pouco o conselho que é dado, imagino eu. Ora, a combinação, precisamente, desse fator com o não cumprimento, no sentido de avaliar o perfil do investidor, leva a que haja muita gente que acabe por ser canalizada para produtos, depósitos a prazo. Uma praga que houve aí há uns anos, depósitos estruturados, que era uma coisa verdadeiramente estranhíssima, até para os técnicos, que às vezes tinham dificuldade em perceber qual era a equação que estava ali subjacente, para perceber se dava X ou não dava nada. E, portanto, conduzindo as pessoas para esses produtos, acaba por não se perceber aquilo que é a oferta dos outros produtos. E pegando no exemplo dos 5 maiores bancos,
todos eles têm fundos mistos, fundos defensivos, fundos mais agressivos, com maior ou menor flexibilidade, e todos eles podem, consoante a altura, naturalmente, propiciar melhores rendimentos do que o depósito a prazo que está ali ao lado propicia. Fundos de pensões abertos, precisamente. Muito bem. Com cabaz, um mix, né, de várias... De outros ativos, de ações, obrigações... E quem quiser ter absoluta confiança de que é um produto seguro, a DECO Proteste também tem agora uma resposta. Um plano. Sim. É verdade. Eu acho que vale a pena falar dele. Sim, aliás, no mês da poupança, não é? A propósito do mês da poupança. Essa tal preocupação, muito bem, a inflação que está prevista para este ano é de 0,7%. Esperemos que não suba. Esperemos e para o próximo ano 0,9%. 0,9% para 2022, o que dificilmente é isso. É demasiado otimista. O que está a dizer aqui é otimista. Será maior, em princípio. É otimista, exatamente. Estávamos a falar e a tendência será essa. Do plano poupança render. O tal problema que enfrentamos é as taxas médias dos depósitos a prazo são está a 0,06, o melhor depósito a prazo, taxa líquida, está a dar 0,5, perto disso, e portanto bruto. Temos um problema de inflação. Bruto. Líquido, por acaso, líquido. O melhor 0,5. Mas os 0,7 da inflação são líquidos. Pois, isso é para captar clientes novos capitais. Novos capitais, mas depois volta... Sim. Volta à média. Sim. E então nós procuramos, junto do mercado, nomeadamente seguros de capitalização, que são um produto que, com capital e rendimento garantido, podem mais ou menos concorrer com os depósitos a prazo, ver quem é que no mercado estaria disposto a oferecer um produto que, pelo menos, fosse superior à taxa de inflação. E conseguimos uma parceria nesse sentido, e, portanto, temos um produto que rende 0,9%, perto de 0,9%, para um ano ou para dois, e que resolve, pelo menos para já, no primeiro ano, a taxa de inflação, e esperemos, vamos ver o que é que acontece para o ano. Exato. Sim. É bastante bom, comparado então com os 0,06 dos bancos, é uma taxa muito melhor. Claro. Já agora, muito rapidamente, um conselho prático. Quem nos estiver a ouvir e quiser saber mais disto, até subscrever, tem que fazer o quê? Através dos nossos sites, consegue rapidamente lá chegar, ou uma busca num Google, plano de poupança a render. E agora, encontro. Vamos subverter, para terminar, vamos subverter todo o nosso propósito até aqui defendido, que é poupar, como a ideia principal, e pronto, subvertendo aquilo, como se dizem os ingleses, save it for a rainy day, ou seja, como diria a minha avó, pensa que pode ser uma doença, portanto guarda algum dinheiro. Subvertendo isto, para que é que devemos poupar? Para que outras coisas podemos poupar? Nem que seja, não necessariamente... Com que finalidade? É isso? Sim, ou com que... Eu até diria que a Maria João Mourinho, que é a minha partner in crime nestas coisas, eu acho que ela estava a pensar, acho eu, que indulge yourself. Ou seja, vamos perder-nos um pouco, já que temos um dinheiro de lado, em que é que os senhores gostariam de gastar uma poupança? Comigo é muito simples a resposta, não é? E é muito sincera. Com a idade que tenho, quando poupo alguma coisa, já não estou a pensar em mim. Okay. Estou a pensar na minha mulher, se eu desaparecer primeiro, e sobretudo nas minhas filhas e nas minhas netas. Porque eu tenho uma característica na vida, para uns bem, para outros mal, cada um entenderá, não é? Mas eu nunca fui muito atraído pela efemeridade das coisas, não é? Ainda caí em algumas, não é? Desde os tapetes rolantes e as bicicletas e mais que, mas passado 8 dias percebi que aquilo não me interessava nada, que era um mono, não é? Quer dizer, aprendeu a lição rapidamente. Sim, as nossas casas estão cheias de monos, não é? Coisas que estão. Um fascínio naquele dia e no dia seguinte aquilo desapareceu, não é? E portanto, eu aliás tenho uma vantagem, eu não sei distinguir duas marcas de automóveis na rua, sei distinguir 10 árvores ou 20, mas marcas de automóveis não sei, não me interessa nada disso. Uso as coisas instrumentalmente, não me deixo capturar pelas coisas como um fim. Tenho essa vantagem, e já agora que a velhice me tem permitido aprofundar, porque a velhice para mim é um estado em que já não sou determinado
em que eu determino tudo. E a minha felicidade na poupança é deixar a quem o meu coração está entregue e a quem espero que possam prosseguir a minha eternidade. É uma bela ideia. Joaquim. Eu partilho parte. A minha eternidade que é feita através das gerações que me seguem, evidentemente. Deu para perceber. Okay. Eu partilho parte, deixar também para os meus filhos, seguramente. Aliás, nesse tal esforço de ensinar na poupança, comecei cedo a dizer-lhes: se tu meteres X, eu meto mais X por ti e metemos isto neste produto. E, portanto, há aqui, digamos, uma motivação, mas é necessário, obviamente, também prolongar a continuidade, e essa é uma preocupação que está subjacente, mas confesso o prazer que tenho e onde eu gastaria de muito bom grado, ou gastarei, aliás, de muito bom grado, uma poupança é num veleiro com a capacidade necessária para me levar um pouco mais longe em certas viagens. Muito bem. Gostei muito de vos ter aqui, queria agradecer-vos, obrigado, foi um prazer inaugurar este podcast com as vossas reflexões. Espero que nos possamos cruzar mais vezes, porque foi mesmo um prazer. Obrigado também a quem nos ouviu aí desse lado. Eu sou o Aurélio Gomes. Este episódio teve coordenação editorial de Maria João Amorim, produção de Sandra Borges, e foi gravado e produzido nos estúdios da Índigo. O Pode Pensar da DEC Proteste regressa em breve com mais ideias para consumir.